Você não precisa ver a imagem por trás dessa silhueta para saber de qual personagem nós estamos falando, não é mesmo? Sailor Moon hoje é um marco cultural, e só da gente olhar esse penteado no estilo espaguete com almôndegas e essa roupa colegial, que a imagem da sua protagonista já nos vem logo à cabeça. Porém, você sabia que por muito pouco mesmo, ao invés de termos a imagem da Sailor Moon assim, nós a teríamos desse outro jeito aqui? Pois é, faltou um tantinho assim para um dos animes mais populares de todos os tempos não ter ganho uma versão americana lá nos anos 90. Uma versão que iria mudar completamente a imagem que temos de Sailor Moon hoje. Pra você ter uma ideia, nessa versão estadunidense, o time de protagonista seria composto por uma loira, uma negra, uma latina, uma asiática e até mesmo uma cadeirante. Num programa que iria misturar cenas live action com animação. E para justificar o Sailor do nome, elas entrariam em ação a bordo de pranchas de windsurf, exceto a com deficiência por questões óbvias com todo respeito. E com esse time de emocionar o Quebrando o Tabu, já dá pra gente ter uma ideia do porquê essa ideia não foi pra frente. Mas não parou por aí. Por incrível que pareça, os americanos ainda tentaram criar uma outra versão de Sailor Moon, mas dessa vez numa série estilo Power Rangers. Bom, e hoje eu vou te mostrar essas bizarrices e explicar tudo sobre essas Sailors que felizmente nunca aconteceram. Então, essa mania que o pessoal dos Estados Unidos tem de querer americanizar as séries japonesas não é algo que aconteceu do dia pra noite. E resumindo bem aqui, a gente pode dizer que essas modificações que eles fazem até hoje nos animes é uma forma que eles encontraram de deixar essas séries com mais qualidade. Portanto, dignas de ser assistidas pelo exigente público do USA, pelo menos na visão deles, né? Pois é, até o comecinho ali dos anos 90, os Estados Unidos odiavam mesmo qualquer desenho ou seriado japonês. Inclusive, eles consideravam os animes como animações de baixíssima qualidade, repletas de violências e cenas impróprias. Portanto, dublá-las era uma ideia que eles nem cogitavam em fazer, já que era mais do que certo que o público não iria querer assistir. E por isso, um cara chamado Rain Saban, quando resolveu trabalhar com a franquia de Super Sentais por lá, a transformou num seriado com atores norte-americanos, apenas reaproveitando do original as cenas de lutas, monstros e robôs, ou seja, apenas as que os atores japoneses não iriam aparecer. E o resultado deu muito certo. Power Rangers se tornou um fenômeno mundial logo em seu lançamento, lá no ano de 1993. E vendo o sucesso na TV e comercial desse tipo de produto, obviamente outras produtoras pensaram em fazer coisas parecidas. Que no caso era pegar algo que dava certo lá no Japão para readaptar no estilo American Way. E é aí que entra Sailor Moon. Bom, se Power Rangers estava bombando entre os meninos, por que não tentar fazer uma versão feminina, não é mesmo? Acredito que foi isso que o estúdio de animação Toonmakers, que trabalhava ajudando em alguns projetos de desenhos da Fox Kids, como Spy Dogs e De Volta para o Futuro, pensou na hora de bolar a versão americana da Serena e as demais marinheiras da Lua. A ideia era criar algo no estilo Power Rangers com elas, porém com as cenas de lutas totalmente feitas em desenhos. E como o sucesso dos heróis coloridos também se dava graças ao time diverso, eles decidiram que o time de Sailors não poderia ser apenas composto por garotas brancas. E apesar de manterem a Sailor Moon loira, mudaram a Sailor Venus para uma garota latina, a Sailor Marte se tornou uma asiática de cabelo curto, a Sailor Júpiter virou uma negra, e por fim, a Sailor Mercúrio teve a mudança mais drástica de todas. Sua versão americana seria uma cadeirante, o que, convenhamos, era uma inovação e tanto para uma protagonista dos anos 90. Bom, pra quem não sabe, as Sailors se chamam Sailors não porque são marinheiras, mas sim porque utilizam o Sailor Fukus, que é a maneira popular dos japoneses se referirem aos uniformes colegiais femininos, que por sua vez se parecem bastante com os uniformes das mulheres da Marinha Britânica. Então, tendo uma explicação tão cultural japonesa por trás, obviamente na hora de se pensar na versão americana, esse problema do nome foi logo colocado em pauta. Já que de alguma forma eles teriam que explicar o Sailor no título, né? E a resposta veio de uma forma bem diferente, pra não dizer outra coisa. As Sailors se chamariam Sailors porque realmente eram marinheiras, mas marinheiras espaciais.
Assim como na versão original japonesa, cada uma delas realmente seria de um planeta diferente. Mas para viajar entre os mundos, elas usariam pranchas de windsurf e até mesmo navios voadores, como a gente vai ver um pouco mais pra frente. Bom, mas agora você deve estar pensando, e a Sailor Mercúrio, como iria usar esses aparelhos? Então, ela não iria. Ao se transformar em Sailor Mercúrio, ela automaticamente ganharia uma espécie de cadeira de rodas voadoras tecnológica, no maior estilo Charles Xavier do desenho dos X-Men dos anos 90. Fora isso, nós ainda teríamos o Príncipe Endymion, que realmente seria chamado de Darien. O único dos gatos seria o branco, portanto, nessa história não teríamos a Luna, apenas o Artemis. E a Rainha Beryl iria pilotar um navio voador gigante com a cabeça de um demônio. E muito provavelmente as Sailors também iriam ter um navio para chamar de seus. O resto da história a gente não sabe muito, mas provavelmente não seria tão diferente assim da versão original, exceto pelo fato de que em suas versões civis, elas seriam adolescentes reais, que iriam pra escola e passariam o resto do tempo livre dançando. Bom, e com um sucesso incontestável em mãos, a Toonmakers decidiu fazer um piloto desse desenho e sair por aí oferecendo para as empresas. E por incrível que pareça, elas aceitaram. A Saban adorou a ideia, a Fox Kids quis incluir em seu canal, e até mesmo a Bandai, que trabalhava com a linha de brinquedos de Sailor Moon no Japão, aprovou essa porcaria que eles chamavam de projeto. Porém, todo o trabalho foi em vão. A Toei Animation, o estúdio responsável pelo anime original, já tinha outros planos para trabalhar com Sailor Moon nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano de 1993, eles fecharam um acordo com uma distribuidora chamada DIC Entertainment, que não apenas iria dublar a série original em inglês, mas também fazer todas as adaptações, censuras e modificações na trilha sonora exigidas para deixar Sailor Moon no estilo American Way. E com isso, a série que traria Sailors Negra e Cadeirante foi simplesmente abandonada. O seu episódio piloto simplesmente desapareceu, sobrando apenas um vídeo usado para a divulgação, que foi gravada por alguns fãs quando foi exibido num evento. E também esses esboços de como seriam as personagens. Já quanto a Sailor Moon original, todas as modificações foram finalizadas em 1995, quando o anime finalmente estreou na TV americana. Só que o pior aconteceu. Ele foi totalmente rejeitado. Pra você ter uma ideia, a série ficou apenas 2 meses no ar, de setembro a novembro do mesmo ano, sendo tirada do ar sem nem mesmo chegar ao final da primeira temporada. Pois é, até a metade dos anos 90, o público americano realmente rejeitava qualquer desenho animado japonês, o que só iria mudar alguns anos mais pra frente. Só que calma que a gente logo chega nessa parte. Bom, quanto ao pessoal que trabalhou na tentativa de criar uma Sailor Moon americana, eles não desistiram assim tão fácil. Na verdade, depois do fiasco da versão original na TV, eles começaram a planejar uma nova série, que seria sim totalmente baseada nas Sailors originais, até porque eles acreditavam em seu potencial, porém, traria uma roupagem totalmente diferente. Para começar, não haveria mais a parte em desenho, seria live action 100% do tempo. O número de protagonistas foi diminuído para 4, e suas roupas e habilidades foram modificadas bastante. Sem contar que o nome não seria mais Sailor Moon, mas sim Teen Angel. Dessa vez não foi produzido um episódio piloto, mas sim esse clipe com as garotas salvando pessoas de desastres comuns, que foi apresentado ao mercado no ano de 1998. Porém, mais uma vez o timing não bateu. 1998 foi o ano da estreia de Pokémon nos Estados Unidos, que não apenas se tornou um novo queridinho da América, como também ajudou a popularizar os demais animes, fazendo com que séries como Dragon Ball Z, Tenchi Muyo e Samurai X se tornassem a maior audiência do recém-criado Toonami da Cartoon Network. E nesse pacote, um anime que teve a exibição cancelada no passado foi relembrado. Sim, aqueles episódios de Sailor Moon dublados e editados pela DIC Entertainment começaram a ser reprisados no Toonami, e fizeram tanto sucesso que decidiram trazer todas as temporadas restantes. Mas só que com isso, o segundo projeto de Sailor Moon do Tio Sam também foi engavetado. Pra você ver, se a Toei Animation não tivesse deixado seus animes serem totalmente mutilados nos Estados Unidos, muito provavelmente a versão que teria chegado de Sailor Moon aqui pra gente teria sido essa daqui, ou então essa outra, já que a própria Bandai tinha dado sinal verde pros dois projetos. Pois é, existem alguns males que vêm para o bem.
Já que no Brasil a gente teve muita sorte, porque somos acostumados com séries japonesas em seu natural, graças à tradição de se comprar diretamente do Japão programas como Jaspion, Changeman e os demais tokusatsus lá dos anos 80. Porém, nós também tivemos a nossa própria versão de Sailor Moon. Quem não lembra da Eliana fazendo cosplay de Serena lá no clipe que ela fez pra estreia do anime no seu programa, não é mesmo?